de uma continuidade para a manutenção desse, um pós-batismal. Então esses dons vão se somando, e a igreja também é assim. Por isso nós vamos falar desse processo aqui em 5 passos, ok? O objetivo dele é que cada membro se envolva ativamente na formação do discípulo. Então quando eu falo formação do discípulo, a sua mente tem que estar um discipulando o outro. Então eu sempre tenho que estar compartilhando o evangelho com uma pessoa, e essa pessoa ela vai estar comigo, vamos dizer, nós somos agora juntos, nós vamos para o céu. Eu tenho que estar discipulando alguém. Não existe discipulado sem mais um próximo. Então, e usando o método de Cristo. Qual é o método de Cristo? Quem nós atendemos em primeiro lugar das pessoas? As suas necessidades. Nós adventistas, por vezes, temos uma pressa no doutrinamento, que é o quê? Fez a catequese? O que é a catequese adventista aí? Fez o estudo bíblico todinho, fez. Às vezes nem sabe se a pessoa entendeu, se ela velha e se ela não velha aquilo, né? Mas se fez, acabou a catequese, está tudo certo. E aí alguns pensam que agora catequizados, que aí quem faz errado fala pagar o dízimo, né? Ouvir na igreja de sábado de manhã, está tudo certo, acabou. E isso não é discipulado. Nunca foi e nunca será. E aí, primeiro, o método de Cristo. Primeiro, o método de Cristo. Nós atendemos a necessidade da pessoa. Se ela está com fome, a gente oferece o quê? Se ela está com frio, a gente oferece o quê? Então, atendendo a necessidade, se aproximando, hoje foram feitas algumas visitas, que alguém até afeiçoou. Eu poderia ter avançado, poderia, mas não era o momento. Me conectei com ela, já passou o telefone, já falou que eu posso escrever, falou que eu posso ligar, nos tornamos ali, fizemos uma conexão, daqui a pouquinho ela vai estudar a Bíblia. Primeiro, atender a necessidade das pessoas. E às vezes nós temos pressa para empurrar, ou querer que as pessoas façam coisas que às vezes nós demoramos anos para fazer. Tem gente que está aqui lutando há 10 anos, 15 anos com o assunto, e quer que a pessoa que está chegando agora já faça tudo que nós ainda não conseguimos fazer. Referência às vezes à guarda de sábado, às vezes nós estamos arrochando muito na doutrina. Tem que ser mais Jesus. A doutrina sempre vai ter. Ninguém é batizado na igreja adventista sem estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Mas o Jesus é o segundo. Nós temos as pessoas se apaixonar por Jesus. E quando as pessoas se apaixonam por Jesus, até as nossas preocupações diminuem. A gente fica preocupado lá, olha, na estética, olhou o exterior, tá errado aqui, tem que puxar, onde está aqui, deixa eu ver, dá até toque, né? Aí a gente olha o exterior e fala, falta ser transformado nisso. Mas quando a pessoa se apaixona por Jesus, esses detalhes, eles são resolvidos. A pessoa chega para você e fala assim, eu entendi. O que aconteceu? Você estava sem jeito de falar com ela sobre algum assunto, e o Espírito Santo já resolveu. Ela chega à conclusão, nós já passamos por essas transformações. O Espírito Santo é quem convence. E se a pessoa estiver apaixonada por Jesus, mesmo que precise você falar algo, ela também vai entender. Então nós não entramos em disputa, nós não ofendemos, nós não vamos para uma guerra aberta. Esse não é o intuito. Mas se a pessoa se apaixonar por Jesus, vai ser sempre mais fácil. Tá? Então, atendeu as necessidades, Jesus disse que ganhava a sua simpatia, e na sequência, quando ele então fazia o apelo, as pessoas vinham, então é o sério. Tá? A escola sabatina está dentro desse processo de discipular, e como isso tem sido realizado aqui na Associação Rio Sul, por isso que hoje nós fizemos um vídeo, eu mencionei, não sei se mencionaram as outras igrejas, esse vídeo foi feito aqui hoje, ele foi escolhido pela divisão sul-americana entre 3 associações da divisão, para serem selecionados um vídeo para passar na nossa conferência geral, entendendo que esse processo da igreja nas ruas, porque a igreja sempre está nas ruas, é o tempo. A igreja vai se transformar nisso aqui, Você é uma pessoa que já falou com alguém sobre igreja, alguém pensou que isso aqui é igreja? Aí a sua igreja, a minha igreja é localizada ali, está aqui o prédio. Então igreja sem rua é templo, é tijolo. Igreja viva são pessoas, e pessoas servindo a comunidade. Isso que é igreja. Igreja, o pastor Paulo é um professor de Bíblia, e sabe muito do grego, acabou seu doutorado agora. A igreja, o que é a eclesia? São pessoas, conjunto, associação de gente, são pessoas. Não tem relação com construção. Está certo ou errado, pastor Paulo? Não é construção, só se for construção de famílias. Tá? Então, esse é o método. E a escola sabatina está inserida nisso. A nossa união está inserida nesse processo. Há 3 anos atrás, o tema principal era Unidades Vivas em Missão. Trabalhando, vocês têm ouvido, e nós vamos continuar falando, porque mudança, cultura missionária ou mentalidade missionária não se muda da noite para o dia. Então nós estamos, pastor, mas tem 4 anos nós estamos fazendo curso
nós vamos continuar. Porque ainda tem professor que não entendeu que ele tem que visitar o aluno, que ele sabe onde o aluno mora, que se o aluno precisa de algo, ele é o primeiro às vezes a saber. Ele lidera a unidade nos outros dias da semana, não só no sábado. Então nós vamos continuar. As unidades vivas em missão, isso é cultura missionária. Esse ano juntou, talvez ficou ainda, não é que ficou melhor, mas todas as palavras têm grande significado, né? Pastoreando unidades em missão, talvez mais claro que isso seja possível. Aí ele está dizendo qual que é o intuito. Esse é o slogan, né, o tema da igreja. Não é o tema da escola, esse é o tema da igreja. E entendendo que nós temos uma escola. Imagina um adventista falar assim: pastor, por que nós não temos uma escola para discipular? Não. Por que nós não temos uma escola para formar missionários? Por que nós não temos uma escola então para... Gente, nós temos tudo isso. Aliás, é o maior tempo que nós temos. O professor tem tempo com o aluno que o marido tem tido com a esposa 1 hora por semana, pelo menos aqui no sábado. Pais não têm tido com filhos, às vezes os pais não têm tido 1 hora por semana com os filhos. E aí o professor tem. Então, entendendo isso, a igreja falou: esse aqui é o caminho que nós vamos seguir. Pastoreando unidades em missão. Então, quem influencia o líder, o professor, ele cuida de 10, 12 pessoas. E isso aqui se torna a nossa família. É uma mini igreja. E o que nós temos falado está na contracapa da lição nos últimos trimestres. A unidade de ação é uma mini igreja. E ela é pastoreada. E ela vive em missão. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem algumas citações, né? Vou passar rapidinho, ok? Caso houvesse metade dos sermões do duplicado esforço pessoal fosse feito pelas almas dos lares, também nas congregações, nós iríamos ver surpreendente resultado: menos sermões e mais esforço pessoal. Quando é negligenciado o trabalho pessoal, perdem-se então preciosas oportunidades, estão perdendo tempo, as quais, se fossem aproveitadas, faremos avançar a obra, né, de forma decidida. Podemos agir ou dirigir palavras de animação àqueles com quem nós encontramos. A palavra a seu tempo, né? Quão boa é. Nós falamos sobre isso de manhã, né? Na decisão da pessoa do apelo. Parabéns pela sua decisão. Deus vai te ajudar. Nós vamos caminhar juntos. Está difícil, mas nós vamos passar juntos. Eu já passei por isso também. Eu vivi isso e Deus me deu a vitória. Nós já passamos. Quando a gente tem um estudo bíblico, ela vai decidir pelo sábado. Você já passou por isso. Ela vai ter uma dificuldade no trabalho. Você já passou por isso. Aí você vai compartilhar com ela: está difícil, tá, mas nós vamos juntos, porque Deus já concedeu essa vitória. Né? Eu sou feliz em seguir Jesus Cristo. Ok? A melhor ajuda que nós, pastores, podemos prestar à igreja não consiste em pregar sermão, mas em planejar o trabalho para que possa então executar, planejar. Olha, essa rua você vai cuidar, essa rua, essa aqui, essas famílias, e vai planejando, cuidando e pastoreando, né? A escola sabatina, ou deve ser a igreja, uma escola missionária para obreiros cristãos. Todos os membros devem ser instruídos e saber então dar estudos bíblicos, dirigir uma classe da escola sabatina. A melhor maneira para auxiliar os necessitados, aqui citam alguns da lição da escola sabatina, eu tenho falado semana passada, essa semana também. Atender então necessitados, né, por questão financeira, pela enfermidade, e também aqueles que não se entregaram a Jesus ainda. Nós temos que saber como lidar com essas pessoas. Todos nós temos então uma escola missionária para isso. Nós já temos isso, né? Nós vamos à frente, damos o exemplo, estamos à frente. O líder, o ancião, o oficial da igreja, o líder de mordomia, o líder de saúde, a diaconisa. Diácono e diaconisa, aliás, são funções bíblicas e bem claras que tem na Bíblia, bastante claras. E aí nós temos que analisar o que temos feito. Um exemplo vale mais do que muitos preceitos. Os líderes vão à frente da igreja. Aqui todos, o Ministério da Mulher, líderes de desbravadores, líderes do Ministério da Criança, líderes da Escola Sabatina, líderes do Ministério Pessoal, todos nós estamos à frente. E a influência da Escola Sabatina que emana, que nasce, que emerge da Escola Sabatina é melhorar e engrandecer a igreja. Como isso? Às vezes me ajudou e agora parou. Aí, melhora e cresce a igreja. Vamos lá, 5 passos para discipular. Agora, se você quiser anotar principalmente as ações de cada período, esse aqui é o mais importante. E na conversa sincera com os líderes, tem falado: pastor, nós fazemos muito
muita coisa, mas nós nunca vimos assim um passo a passo. Vamos lá. Primeiro é o preparo, né? É o começo de tudo, é o planejamento. O preparo. O preparo, quando você vem na terra, né, começa a mexer a terra e pensar: o que nós podemos fazer então para evangelizar aqui o bairro? Esse é o preparo. O preparo vem planejamento, reuniões de oração, comissões, no nosso caso comissões, pode ter uma vigília de oração, grupo de oração online, mas é um prévio, as comissões, orçamento, onde que nós queremos chegar, quem vai ser o público-alvo, pesquisas. Então isso é prévio, tá ok? Vamos pensar aqui esse processo pode durar 6 meses, o processo saudável, da Semana Santa à primavera e da primavera à Semana Santa. Os anos são 6 meses, são as maiores colheitas que nós temos. É lógico que se a pessoa decidir antes ou depois, nós vamos louvar do mesmo jeito. A pessoa pode ser batizada em janeiro, fevereiro ou março. A pessoa pode ser batizada de manhã, tarde ou à noite. Ela pode ser batizada sábado, domingo, segunda. Ela pode ser batizada na igreja, no rio, no mar ou na piscina. A pessoa escolhe. Ok? Às vezes até um dia nós atrapalhamos. O seu batismo vai ser dia tal, minha família não vai estar, não, vai ser dia tal. Então não vou batizar. Aí, imagina, deixando de batizar a pessoa porque estamos impondo alguma situação. Então, aqui o processo. Primeiro, então, qual é o sonho da igreja? Então, eu vi aqui os irmãos lá de Belcarne, para ali nosso ancião. Qual é o sonho da igreja de Belcarne? Para onde a igreja quer ir? Para onde ela quer crescer? Nossa igreja de Padre Miguel. A igreja de Padre Miguel. Então, hoje, aqui nós somos 100 membros, tá? E qual é o impacto para a comunidade? O que nós vamos fazer? Moça Bonita está ali. Luizinho, com a equipe ali. Qual é o papel da igreja de Moça Bonita naquela região? E Água Branca. Então, esse é o momento do preparo. O preparo, gente, vai aí, nesse processo de 6 meses, vamos colocar aí 20 dias, 30 dias, uma reunião aqui, outra ali, o pastor vem, apresenta aqui, faz um mapa, o que nós temos aqui na igreja, as fortalezas, as forças da igreja, as características. Então, vamos trabalhar nessa direção e vamos desenhar todos os passos. Aí começa, tá? Vem o preparo. Então, momento de preparo, já falei, oração, vigília, reunião de líderes, orçamentos, tudo que é antecipado, treinamento da equipe, né, para desenvolver o processo de acompanhamento, por exemplo. Esse aqui é o processo de acompanhamento da igreja. Esse aqui é o processo de acompanhamento da igreja. Deixa eu perguntar para o líder do Ministério Pessoal: quantos estudos bíblicos nós temos? Não sei. E quantas casas bíblicas? Muito menos. E não tem como nós não sabermos. Esse aqui é o processo. Não quer usar a placa, não tem problema. Qual é o método da igreja melhor do que anotar o que a igreja tem para ela acompanhar? E eu falei hoje de manhã: não tem problema, o quadro ontem está em branco hoje. Vamos pegar aqui a placa, está em branco, pastor, vou colocar, não tem problema. Mas, entre aspas, teria problema se nós passarmos 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma placa em branco. Entendeu? Deus nos chamou para uma missão. Então, hoje está em branco, não tem problema. Vamos orar para preencher isso? Vamos. Então, amanhã ela vai estar assim. Tá? Não quero usar a placa, usa o cartão, usa a internet, usa o PowerPoint, usa o que vocês quiserem. O que não pode ter é a falta de um processo de acompanhamento onde a igreja não sabe. Imagina, por exemplo, vou usar de imagem. O pastor Pablo chegou lá em janeiro, né? Mesmo pastor Pablo, apresentação? Aí perguntar: e aí, gente? Não, pastor, eu não sei. Quantas casas bíblicas? Eu não sei. Quantas visitas vocês costumam fazer aqui por semana? Não tenho nem ideia. Como eu vou saber isso, pastor? Está perguntando demais, pastor Pablo. E como que é as visitas por... Não sei, pastor, não tem. E a cada quantos estudos bíblicos, quantas duplas? Não sei. Poxa, o pastor chegou, está cheio de perguntas. Então nós temos que ter processo de acompanhamento. Isso é da igreja. A igreja fornece isso. Quando o pastor chega, pastor, olha aí, nossa igreja, ela tem essa característica, nossa religião tem essa característica, nós estamos caminhando assim, está dando certo, isso aqui está dando certo. Pastor, está aqui o resto da igreja. Nós entregamos. Aí o pastor agora, né, com as suas características, vai colocando uma cereja no bolo. Mas a igreja, ela tem esse plano. O plano da igreja é contínuo. O pastor vem e vai passar um tempo, assim é na igreja adventista. Vai passar aqui 4, 5, 6 anos, mas é um período. Mas a igreja tem a sua identidade funcionária. A igreja sabe onde ela quer chegar. Tá ok? Aí preparou. Então agora vamos para o campo. Nós temos que fazer ações agora. Talvez esse, se nós vamos colocar em ações, é o que tem mais atividade. Por quê? Aqui são as atividades para que a comunidade participe. A comunidade dá um passo, né? Vamos dizer, e vê. Nós, na verdade, vamos até ele e eles vêm. Aqui nós vamos cumprir no ID. E a igreja vai fazendo. A igreja faz muita coisa, né? Feira de saúde, curso de culinária, centro de influência, atividades da ASA, escola questão de férias, concerto musical, partilha, seminário para famílias,
seminário de finanças, seminário para casais. Tudo que a igreja faz é para alcançar pessoas, né, da comunidade. Nós não deveríamos ter atividade só nossa, gente. Só nós. Eu falei, Bernardo, isso é a nossa oração, você está aqui. Nós temos atividade, qualquer atividade para a comunidade é bem-vinda. Então vai ter um musical. Brinco assim, olha. Imagina, vai vir o Arauto do Rei da Igreja de Água Branca. O que os adventistas fazem? O ingresso é meu, eu estou garantido, você entra aqui, não vai para lá. Não tem medo, não cabe, é só nós aqui. Né? Vamos brigar quem vai sentar na frente. A nossa atividade vai ter a partilha. Gente, nós temos 10 casais adventistas aqui, tal, cada um trazer um. Você acha que os casais lá fora não precisam das nossas aulas da partilha aqui? Se nós precisamos, liga para o amigo do trabalho, amigo, vai ter um monte de casais da igreja, tal. Nós vamos comer uma pizza junto, eu queria que você fosse comigo. Assim como ele chama para ir a algum lugar, e às vezes você vai mesmo. Convida ele, vai ter um monte de casais, vai ser bacana demais. Você vai gostar demais. Vai ter um monte das mulheres, né? As mulheres têm feito encontros aí, extraordinários encontros, chá entre amigas, né? Cada coisa, já fui em encontro de 100 mulheres. Fantástico. Assim, ó. Aí todas essas ações têm um objetivo: criar um vínculo para ter oportunidade para o terceiro passo. Então alguns fazem, mas não passam daqui. E aí vão ser evento, né? E um sentimento de cansaço da igreja, como eu já mencionei. Então, o evento tem que estar conectado com um planejamento prévio, ok. Então, vou dar um exemplo, né? Até pouco tempo atrás estava no distrito, alguém falava lá na comissão. E eu faço esse exemplo, pastor Paulo, porque a gente vem na igreja e alguém fala, eu queria que esse pastor fosse meu pastor do distrito. Então, vou brincar com vocês aqui. Pastor, eu vou fazer então aqui um curso de culinária na Feira de Saúde. Vai para quê? Aí eu não gostava mais do pastor José, só perguntou por quê. Eu só respondendo, não, pastor, pode passar a comunidade, tá bom, fazer, parabéns. Mas só de perguntar, não sei, pastor, o curso é para minhas amigas aqui da igreja, eu vou falar, não sei, pastor, quem vai participar? Não sei, vai ser quanto o curso? Vai ser pago? Tem material? Não sei, pastor. Então está fazendo, às vezes, porque está no calendário, tem que cumprir, ou porque viu alguém fazendo. Tem que atender a necessidade de quem? Da igreja. Da comunidade. Então a comunidade aqui tem mulheres, tem assim, vai ser fácil, vai ser como é que vai ser, já fizemos, não fizemos. Então é a necessidade da comunidade. Aí fez o encontro, façam o melhor, e tem que fazer mesmo, é a parte do plantio. Mas ali em cima, olha, promover ações para conectar pessoas a fim de ter oportunidade de testemunhar e logo começar o quê? Um estudo bíblico. Então, o estudo bíblico não é um estudo bíblico, mas a Bíblia transforma vidas. A Bíblia é viva e eficaz, amém? É a Bíblia que transforma a minha vida, é a sua. É a Bíblia que agora pauta o meu relacionamento com a minha esposa, meus negócios, meu relacionamento com o banco, meu relacionamento com o mecânico. É a Bíblia que pauta meus relacionamentos, sim ou não? Então, eu tenho que ter oportunidade de estar vindo com as pessoas. Então, esses momentos é para conectar, criar amizade, afinidade, para logo oferecer. Aqui entra clube de desbravadores, aventureiros, tudo isso são as sementes que nós vamos jogando para chegar no terceiro ponto. E o terceiro ponto não tem jeito, gente, é o cultivar interesses espirituais. E é você conectar as pessoas. Olha, a oração me faz bem. É porque às vezes, gente, a minha sensação é que nós não sabemos testemunhar, mas não tem como treinar testemunho. Imagina se eu for treinar testemunho. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem seria eu para fazer um monte de robô aqui na igreja? Então isso não tem nem muito treinamento. Mas assim, você fala para alguém assim, sabe, a oração tem feito tão bem, vamos ser nós dois servindo de oração. Mas eu não sei orar, não, fique tranquilo, eu vou orar com você, eu te mando uma aula de manhã, vou te mandar um vídeo. Eu falei, não sei, mas assim, nós temos que conectar melhor com as pessoas, ser mais feliz seguindo a Jesus, sair de nós, né, a alegria de fazer parte, né, dos filhos do reino, ser feliz. Aí fora, onde eles estão, queridos? Qualquer lugar aí, nos bares, a boate, a bagunça, a esquina, onde eles estão? A igreja é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar. E nós temos que conectar com as pessoas. E aí tem que estudar a Bíblia. Talvez o estudo bíblico você pode falar, vamos estudar aqui com a família. Eu só falei que eu vou entrar com as crianças, que tem os estudos bíblicos que eu vou apresentar para as novas gerações. Olha, a Bíblia fala muito disso. Se não, assim, nossa, eu tenho um amigo, José. José fez muito disso aí, eu vou te apresentar ele. Lá na casa dele, estuda a vida de José, como servo de Deus, como foi que Deus transformou e usou a vida de José. Fala para ele, eu tenho um amigo que passou por isso aí. Eu tenho um amigo, é o Jonas. Eu tenho um amigo aqui, é o Davi. Ele vai lá saber que é o Davi da Bíblia.
Falou, vamos na sua casa, Davi vai comigo. Aí você abre a Bíblia, Davi está aqui nesse capítulo aqui, tal, aconteceu isso com Davi, isso Davi vai com ele. Mas nós estamos conectando com as pessoas. E aí, quando estivermos assim, estivermos todo mundo estudando a Bíblia, eu falei aqui hoje, pastor Paulo, que o nosso intuito era fazer uma arrancada e conseguir os estudos bíblicos. O nosso ancião está com os estudos. Então, conseguir os estudos. Então, um para ele. Aí, esse grupo aqui não tem, então nós vamos continuar fazendo a arrancada ou aquelas ações. Até quando que a gente faz essas ações? Até todo mundo ter um estudo bíblico. Depois não precisa fazer mais ação. Imagina, chega até a conseguir 100 estudos bíblicos, não tem quem vai ministrar. Coisa sem graça é bater na casa de alguém e falar assim: vocês já vieram aqui me oferecer e não voltaram. Vai falar o quê? A lei de perdão. Então, essas ações são feitas, até todo mundo tem estudo bíblico, assim, vai indo, no grupo, a classe bíblica, pequeno grupo, vai espalhando o pessoal. Tem os estudos, agora vamos estudar. E a igreja não precisa voltar na ação. Por quê? Porque na parte da semeadura aqui, nós já estamos na parte do estudo bíblico. Então a igreja está estudando a Bíblia. Aí esse processo vai demorar aqui 3, 4 meses. Prepara um mês, o plantio mais um mês de ação. Aí a igreja escolhe, pastor, não, vou fazer essa e essa ação. Então apareceu, não, somos muitos, essa aqui não vamos conseguir atender. Vocês podem integrar as ações, por exemplo. Por que a ASA não atende, por exemplo, as famílias dos desbravadores? Aí a ASA está atendendo um grupo, a família do desbravador está atendendo outro grupo, e o Ministério da Mulher outro grupo, e o Nacional outro grupo. Aí eles não conversam entre si, e provavelmente aqui vai ter colheita de alguém que veio aqui e pediu, mas ela não foi conectada, não foi integrada à igreja. Agora imagina, a família tem 2 filhos, ele vem na partilha. Rapaz, que legal esses casais aí, né, e tal, vão para casa. Aí daqui a pouco tem aqui um chá entre as mulheres, a mulher veio nesse chá, se conectou aqui com as mulheres, já vieram na partilha e falaram, amor, o negócio lá das mulheres lá, o negócio é legal, viu? Aprendi sobre oração, aprendi sobre a vida de Esther, aprendi algumas coisas. Nossos filhos foram convidados para uma atividade, eu acho que nós vamos levar nossos filhos lá na atividade. É um negócio lá de escoteiro, não sei como é que é, uns meninos de lenço lá, mas eu vou levar nossos filhos lá. Eles vêm e começam a frequentar aqui os filhos do Clube dos Jogadores. No clube tem que ter Bíblia. Nós até convidamos aqui, né, os capelães, os leitores do clube, porque o clube tem Bíblia, ele não chega em casa contando o que aprendeu no clube. Aí a mãe já ouviu aqui, o pai vem para o clube. Aí eles têm uma necessidade, quem vai entender eles? Aí tem lá a necessidade, o clube ficou sabendo que faltou alimento na casa deles, ele vem na ASA e busca alimento. Aí ele continuamente, a menina está aqui na aula de música, continuamente ele está atendendo essa família. Vai impactar a família sim ou não? Impactou, a família está sendo atendida pela igreja. E aí ela recebe os estudos bíblicos, a família vai receber o estudo bíblico. Demorou 3, 4 meses, como ter o estudo. Né? Aqui é estudo bíblico, tá? Pode ser dupla missionária, classe bíblica, unidade de ação, instrutor bíblico, pequeno grupo, capelania do clube, casais de esperança, o nome que for. Mas aqui o negócio é Bíblia, tá? E depois, se todo mundo está estudando a Bíblia, imagina a gente começar agora uma arrancada, daqui uns 6 meses pode fazer uma colheita tranquilo. Pastor, tem uma pessoa e começa. Pastor, tem mais 2. Pastor, tem 3. É natural. Porque se a gente planeja, se a gente planta, se a gente semeia, vai chegar o momento da colheita. E tem gente fazendo colheita, sabe como? Ó, semana que vem é a colheita. Como assim? Semana Santa. E aí? Ou vai virar uma semana de oração, ou vai virar até uma semana vazia. Por quê? Porque a igreja já, poxa, eu vou na igreja o ano inteiro, vai ter mais uma semana, imagina. Aí essa semana é uma grande celebração, todos os pequenos grupos ficaram seus amigos, nós já celebramos lá, nas reuniões tem pipoca, suco de caju, já comemos juntos, lá tem sorteio lá, é animado, todo mundo vem as classes bíblicas, vem o clube, vem todos os ministérios, a igreja está lotada. E aí alguns já decidiram, alguns vão decidir na semana, alguns vão decidir, vão ser batizados depois, mas a semana da colheita é a semana que marca, a música marca, né, a lembrança, aquela semana é a semana do Pentecoste, o Espírito Santo vai ser derramado, se nós então prepararmos para isso. Quando fala de chuva do Espírito Santo, você está se preparando? Você é daquele que sai de casa, olha, não vai chover, não vai dar tempo, vai chover, vai dar tempo, não, leva o guarda-chuva, não vou levar não, aí você vai. Quando você está lá comprando, pegou o tomate, pegou a cebola, pegou a banana, quando você vai no mercado, caiu o pedaço, caiu, já foi. O Espírito Santo já está sendo derramado. Muitas pessoas têm decidido. Na Semana Santa agora, se você acha que nada, é porque nós vamos entrando nesse processo. Mas nesse período agora, só no mês de abril, no estado do Rio de Janeiro, vão se batizar 1.500 pessoas. Amém. De Resende, aqui é uns dois da casa, vão se batizar 1.500 pessoas.
Se a minha igreja não está participando, porque eu não preparei, eu estou vivendo dia após dia, deixando o tempo passar, eu não sei para onde eu vou chegar. Não tem problema se você não tiver discípulos aqui na Semana Santa. Vai ler, seria estranho passar o ano todo de 100 membros, 200 membros, não ter nenhum discípulo. Essa é a igreja de Deus, amém? Amém. O Espírito Santo quer usar vocês, queridos. São vocês o exército. Aí vem a colheita, e a colheita é a semana da colheita. Eu vou passar, meu tempo já extrapolou, e depois a questão da preservação ou da continuidade do discipulado. Nós vimos hoje a irmã Leda, ela batizou uma pessoa essa semana, ela teve aqui de manhã conosco, consultado. E a pessoa que batizou essa semana estava com ela aqui hoje. Era a dupla missionária dela, até ele conseguir daqui a pouco caminhar sozinho. Ela veio com outra pessoa. Então, treine os novos membros, eles não sabem, nossa igreja é diferente de todas. O dízimo aqui é igual lá na outra igreja? Sim ou não? Não tem nada a ver. Lá dá quanto quer, aqui a Bíblia diz que é 10%. Então é diferente, e ele vai entrar e talvez não vai saber, você tem que ajudar. O dia de guarda aqui é igual nas outras igrejas? Lá nem tem dia de guarda, lá não é guardado dia nenhum. Eu falo que se eles guardassem domingo ia ser bom, ia também nos ajudar. Para saber guardar é só mudar o dia, olhando, não sabe nem quem quer guardar dia. Não é verdade? Porque se eles guardassem outro dia, beleza. Mas, é igual, nós só vamos fazer a mesma coisa. Rapaz, passa para cá, deixa esse domingo para lá, não guarda dia nenhum. É diferente. Lá eu nunca ouvi falar de pôr do sol na vida e culto familiar. Que raio de coisa que é isso? Então nós vamos treinando, cuidando, esses hábitos vêm com o tempo, nós continuamos. Aqui o alimento é o leitinho, depois o alimento sólido. Paulo fala 2 vezes isso também. Não queira que um novo converso faça tudo perfeitamente, coisa que nós ainda não fazemos. Cuide do novo converso, porque o novo converso é assim, você está andando com uma criança, ela vem aqui e cai, o que você faz? Caiu. Primeiro que a gente corre, né? Acorda, segura até ficar o quê? Firme, vai observando. Se cair de novo, o que eu vou fazer? E se ela cair 2 vezes? Certeza? E se cair 10? Levanta também. Carrega no colo. Cuida. Não machucou nada, já viu a mãe? Não machucou nada lá. Só para quem estava dormindo, tá mais. Mas cuida, sim ou não? Cuida. E aí o novo conversa é assim, ele vai ser integrado à igreja. E por fim, para mim, terminando aqui, se no período de 1 ano, no máximo 2 anos, o novo conversa não tiver uma mentalidade missionária, ele vai falar, o que é ser adventista? Ele está aqui, vem um sábado, vem outro, daqui a pouco, 2 anos. Se ele entendeu que tem ser adventista, você está aqui no sábado de manhã, 10 ao meio-dia, veio, se eu devolver o dízimo, depois ir embora, vai ser difícil recuperar depois. Ele aprendeu. Vai ser difícil. Então ele vem, o que é ser adventista? Ser adventista é estudar a Bíblia todos os dias. Ser adventista é ter a Bíblia, né, como regra de fé. Ser adventista é, acima de todas as coisas, né, ser fiel a Deus. Ser adventista é amar as pessoas, compartilhar aquilo que você sabe, cuidar, empatia. Isso é ser adventista. Onde tiver, né, a igreja então não é o templo, eu sou a igreja. Fazer discípulo, alguém discipulou você, não, eu tenho que conquistar alguém. E aí, quem que é? Então, se ela não aprender isso, se ela não for bem integrada, então tem pessoas que têm mais dons para o preparo, então você pode dividir, fazer equipes, às vezes é ter isso. Se nós tivermos isso bem claro, talvez tem igreja que faz, nunca colocou no papel, mas se nós tivermos isso, gente, nós vamos ser uma igreja muito maior, muito mais viva do que nós já temos. E você pode pegar todo o seu programa, qualquer ação, e do começo ao fim. Por exemplo, deixa eu ver se aqui aparece o resumo deles. Aqui. Então lá, preparo, plantio, cultivo, colheita e preservação. Amigos do Novo Tempo, vou dar um exemplo. Preparo a lista, o que eles querem, onde moram, onde estão, quem são, esse é o preparo. Vamos orar pela lista do Novo Tempo, duplas missionárias, preparou. Amigos do Novo Tempo, plantio. Eles pediram 2 coisas, um curso para casais e um curso bíblico. O que nós vamos fazer, igreja? Eles pediram um curso para casais e um curso bíblico. Aí tem gente, não, vamos fazer um outro curso aqui. Eles não pediram isso. Se eles pediram um curso para casais, faça um curso para casais. Hoje a lista do Novo Tempo vem com 8 opções. Então, no momento do plantio, o curso é o que ele pediu, a sua necessidade, um cultivo. Estudar a Bíblia com os amigos do Novo Tempo, classe bíblica com os amigos do Novo Tempo, uma série de estudo do Novo Tempo.
Então eu estudo com eles. Aí vem a colheita, faz uma formatura, né? Faz uma festa com eles. Quando um se batizar, o outro vai perguntar: por que ele está batizando? Que dia vai ser o meu? Esse não vai aceitar nessa igreja, sim ou não? Eles vão ver e vão perceber. E aí depois eles passam a fazer parte da equipe do Novo Tempo. Então eles vêm para a recepção, vêm participando, vêm desenvolvendo. Porque se não é assim, tem pessoas que ficam 2 anos na igreja e nunca foram convidadas para fazer uma oração. Vocês que estão aqui são líderes, talvez nós não percebemos. Por quê? O Senhor Pablo precisa de algo, ele liga para você. Aí eu venho na igreja e ligo para você. Aí vai ter uma música, eu peço para você cantar. Se você fechar a igreja, aí os líderes não percebem. Mas tem gente que entra e sai da igreja e nunca foi pedido para fazer uma oração. Ele nunca participou. Então ele entra, então você vai fazer parte, você foi conquistado pelo Ministério do Novo Tempo, você vai fazer parte agora do Ministério do Novo Tempo. E ele começa ou faz isso constantemente. Constantemente, isso é contínuo. Vamos lá, outro ministério, é o Ministério das Novas Gerações. Vou pegar um pouquinho aqui e vou usar a irmã Ângela como exemplo. A irmã Ângela tem um dom e trabalha com crianças. Ela abre a porta da casa dela, as crianças começam a entrar. Então ela tem esse dom lá, ela abre, vai entrando. 10 crianças, 15 crianças, eles amam a tia Ângela lá. Então é um dom, um trabalho com as crianças. Então, para trabalhar lá, irmã Ângela, pode fazer esse mesmo passo a passo, com uma atividade só. Então, prepara. O que a Ângela precisa para trabalhar com as crianças? O que precisa preparar lá, Ângela? O que você precisa aqui? Vamos lá, Ângela. O que você precisa de material, Ângela? Você precisa de algum material, revista, não precisa? Quantos? Fala aí, Ângela, o que você precisa? Vai que aparece um doador aí, Ângela. Vamos lá. Bom, eu faço com as crianças lá da minha vila, né? E lá nós precisamos de primeira caixinha, que eu tem para essa sessão. Nós cantamos, temos o tema, estudamos a tema do dia. Vamos falar só de material, quero o pessoal que te ajude, Ângela. O que você precisa de ajuda lá? Você tem uma recepção lá, Ângela? Você tem lá uma cozinheira? O que você não tem lá? A gente te ajudar, a gente quer te ajudar agora. Precisamos, pastor, muito de lanche. Aham. Eles gostam muito de lanche. Então cada irmão num dia, gente. Ó, hoje da quinta-feira quinta-feira que vem sou eu, na outra quinta o irmão tal, na outra quinta ajuda a irmã lá, ela está atendendo lá crianças, 15, 20 crianças lá. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês. Só para mexer aqui, aí a Ângela vai preparar, Ângela. Você pode pensar, gente, eu vou trabalhar com a minha equipe, chama a sua equipe, Ângela. E já vamos trabalhar agora uma série com as crianças, por exemplo, por etapa. 4 meses. Estou dando um exemplo, tá bom? Então nós vamos preparar, vamos orar pelas crianças, o material está aqui. O pastor já trouxe isso aqui, sabe? O pastor vai vir algumas datas, já marcou. As irmãs do lanche já compareceram, então está pronto. Então nós vamos começar agora, vai ser um processo de 4 meses. Estou dando um exemplo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma reunião com os pais, pedindo autorização. Vamos pegar uma revista nossa amiguinha para cada criança na primeira reunião. Vamos fazer um lanche e vamos dar um pontapé e vamos começar assim. Aí começou lá, o cultivo deles lá tudo é Bíblia. Eles cantam, as crianças gostam de aprender e se envolvem, vão aprendendo, vão cantando, vão fazendo, estudam a Bíblia. Aí vai fazer o cultivo, vai chegar o dia que vai ter a colheita. E ela vai começar a falar: olha, fulano, amiguinho, vai ser batizado. Aí o outro falou: o quê? Também quero, tio. Vou conversar com o seu pai. Começa a conversar com os pais, conversa com o pai vem. Os meninos já vão estar nos gravadores, os meninos já vão ter lição de escola sabatina, os meninos já vão estar inteirados no aventureiro, eles já vêm na igreja no sábado. Com o tempo eles vão fazendo assim. Nós não precisamos esperar lá o batismo, imagina, para vir na igreja. Pastor, eu não posso ter igreja no sábado, vem quarta-feira. Eu não posso chegar tarde, vem domingo. A igreja vai na sua casa, vai ter um pequeno grupo na sua casa. O que não dá, gente, é para não fazer nada. Entende? Então todo o programa pode ter, inclusive, do meio, do começo ao fim, pode ir do começo ao fim. Ou se é só uma estratégia pontual. A ovelha de saúde, pastor, mas é só uma estratégia. Nós queremos com a ovelha de saúde ter coletar 20 nomes, esse é o nosso alvo. Talvez não vai conseguir, mas se não tiver isso, gente, eu tenho visto feira de saúde aí, falta até para brincar com vocês. Feira de saúde, primeira foto. Os 2 irmãos ou as irmãs que fizeram tudo a semana inteira, correram atrás, fizeram, buscar equipamento, compraram e tal, gastaram, chegaram, ficam até cansados. Aí a primeira foto, lá os 2 apaixonados, fizeram de tudo pela feira de saúde. Aí chegam lá os 2, a primeira foto. Aí uma fisioterapeuta, um massoterapeuta, uma coisa. Segunda foto, o pastor sendo massageado. Terceira foto, os 3 indo embora. Acabou a feira de saúde. Para brincar com vocês, porque tem feira, tem educação, que a comunidade não está vindo. Primeiro, eles não sabem. Eles nem sabem como é que é. Eles não sabem. Às vezes eu estou comunicando, às vezes pode ter até uma faixa aqui na porta da igreja, marcas de Cristo. Eita, deu até medo de alguém. Não sei. Não comunicou com eles. Vai ter aqui a igreja aberta, vai ter lanche, vai ter. O que a comunidade gosta? Por que ela vai vir?
A comunidade soube dessa feira de saúde, eles não soube. Os irmãos promoveram, nós precisamos de uma equipe que vai divulgar. Ou assim, aqui tem uma escola, não tem? O que a gente não faz na feira de saúde para atender os funcionários da escola, por exemplo? Uma vez a feira inteira, o profissional que vai dedicar algumas horas, vai falar, vou fazer aqui uma anamnese com todos os funcionários da escola. Eu sei que os funcionários de escola, questão de saúde, né? Os professores são bastante afetados, né, emocionalmente, tal. Eu vou vir aqui cuidar dos professores. Vou abrir aqui uma atividade para os filhos. Gente, o clube de desbravadores aqui deveria funcionar nessa escola. Vou como exemplo, tá? Talvez já for, não pode. Mas tem uma escola na porta da igreja. Por que não vão jogar os meninos no fundo da igreja? Aqui está o ginásio, então os meninos estão lá, velhos. Agora é hora do clube aí. Vamos fazer de plano com eles, é bola para cá e água para lá, começa, joga bola, daqui a pouco quem faz mais, aí vai marchar. Nós temos que estar mais conectados com a comunidade, bem mais conectados. Tá? E aí, queridos, a ação pode ser pontual. Então tem igreja que faz isso, tem igreja que nunca fez isso, tem igreja que não sabe, tem igreja que faz automaticamente, faz bem feito. Se você não quisesse seguir isso aqui, aí no livro, pastor, são 4 passos, vocês são 5, não tem problema nenhum. Aqui é uma sugestão, tá? Mas o fato é que nós precisamos melhorar essa situação para atender melhor a comunidade, ok? Eu vou terminar aqui. Coloque a segunda palestra, tá? Eu vou só entregar como exercício, então, quem sabe, os líderes da igreja podem buscar aqui comigo. Eu tenho essa tabela aí numa única folha. Nós temos online também, tem aqui numa única folha as atividades. E aí vocês podem fazer esse exercício depois. Marcos, pega um pouquinho aqui para a igreja lá. Aqui tem um QR Code que você multiplica. Você tira share disso aí. Pega um pouquinho para o Luizinho, pega para a Miguel, um pouquinho para cada igreja aí. Você pode reunir depois e escrever lá o passo a passo. Alguns ou depois, mesmo depois da palestra, nós não vamos conseguir fazer. Por quê? Vamos fazer uma feira de saúde aqui. Gente, está na semana da colheita. Semana que vem eu evangelizo o tempo, tudo lá. Aí tem gente viajando para o cruzeiro, aí tem outro passeio, o clube vai acampar. Na semana do evangelismo não tem isso. A semana do evangelismo está todo mundo na igreja, o foco inteiro está na igreja, os recursos da igreja, todo mundo está aqui. Porque quando for ter outra atividade, vai estar todo mundo apoiando lá também. Mas quando chega na semana da colheita, não pode ter outro desvio de atenção. Não tem. Está todo mundo orando, todo mundo olhando, todo mundo visitando, está todo mundo com o mesmo foco. E quando chega na colheita, é foco total. Aí quando nós vamos fazer o exercício, tem gente que lá no preparo coloca lá, estudo bíblico. Não é aqui. Tem um tempo. Aí no processo, então vocês podem fazer esse exercício depois. Vou convidar aqui a professora Elizabeth, vê se você vai fazer oração, vem cá, Beth. Eu pedi para a Beth esse estudo, esse é o seminário sobre as pequenos grupos que levam as crianças e as crianças não têm o que fazer. Então nós estamos com essa preocupação de passar para vocês como que deve ser a metodologia para a gente cuidar e passar o conteúdo que foi estudado no dia para a criança. Essa questão da adaptação da linguagem. A criança precisa realmente se sentir inserida. Vocês vão lá. Ligou aí? Quando não há essa inserção da criança no ambiente, ela vai se sentir excluída. Ela começa a fazer bagunça, começa a atrapalhar o próprio estudo. Começa a atrapalhar o próprio estudo ali dos adultos. Então é preciso realmente a igreja ter essa preocupação. Uma ela está de parabéns, né, pelo trabalho que desenvolve. Quantas crianças são mesmo? E agora a gente vai conhecer o PG, tem uma faixa de 10, 12 crianças. Que legal. Tem mais um outro grupo aqui que trabalha com criança, lembra da irmã Ângela? Só esse mesmo? Ok. Mas não esqueça, vamos falar aqui com a irmã Ângela, mas vamos falar de vocês que lideram que tem algum trabalho específico desenvolvido que envolve adultos, mas que as crianças precisam ser inseridas. Possa vir desenvolver também, né? Sim. Verdade. Essa informação que é muito importante. Vamos passar o microfone mesmo. Eu vi o outro. Costuma falar um. Aí eu dou maior que esse. Tá bom, é assim. A gente está gravando, mas Vocês não ouvem nada? Pega outro aqui.
Não, pode ligar. Tá ligado? Então, pronto. Tá ok, então. Vamos lá, então. Quando nós falamos em faixas etárias, nós aqui dividimos em grupos. Passa aí, irmão, por favor. Tá ligado aqui? Tá. Vou ver que não tem. Tem muito? Tem demais, né? Foi demais. Vamos lá, vamos pensar aqui mais. Subiu. Irmão, vai passando aí pra gente, é melhor. Voltou? Ok. São 3 públicos: crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, estabelece o seguinte: criança é de 0 a 12 anos incompletos. E adolescente é de 12 anos completos até os 18 anos. Então, no ECA não tem ali a divisão de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Mas pensando aqui, especialmente no clube de aventureiros, no clube de desbravadores e até na classe das crianças da escola sabatina, nós trouxemos essa divisão aqui que é considerada por alguns especialistas também como algo possível, né? Vamos lá. Aí diz o seguinte: que crianças aprendem através de brincadeiras e experiências sensoriais. Crianças gostam de brincar. É assim que elas aprendem. Não que elas não aprendam ouvindo alguma orientação, elas aprendem também, só que aprendem com mais facilidade se for por meio de brincadeiras, né? Os pré-adolescentes precisam de desafios naquela fase de querer enfrentar uma novidade, um novo mundo, então eles gostam de desafios, e os adolescentes valorizam debates e aplicações práticas. Então isso aí é o que vocês precisam tentar encontrar como caminhos para desenvolver as atividades nesse grupo. Vamos para o próximo slide, que já define aqui exemplos, não sei se eu não estou sabendo usar aqui, está passando rápido. Ajuda aí, pastor. Não vai passar no slide, não consigo. Está nem aberto. Voltou? Não, esse é o primeiro. Segundo, terceiro. Ok? É só apertar aqui, né? Para frente e para cá. Fala, Beth. Fala então das características. As características do aprendizado infantil de 7 a 10 anos. A gente pode falar sobre a aprendizagem sensorial. A aprendizagem sensorial é interessante porque a criança aprende melhor tocando e sentindo, experimentando, né? Visão, tato, paladar, né? Audição. Então, assim, qualquer prática que vocês forem fazer, qualquer atividade que forem, temas que vocês forem trabalhar com as crianças, é bom ter alguma coisa física, alguma coisa que a pessoa possa sentir. Depois eu vou dar uma explicação sobre isso no próximo. Desenvolvimento. Desenvolve a linguagem, a coordenação, a imaginação e necessidades. Precisam de histórias, brincadeiras e repetições. Vocês podem notar que nessa idade, a própria criança ela repete, pergunta a mesma coisa. Elas gostam de que vocês repitam as coisas para elas. Elas se ligam melhor, né? Então, pode passar o próximo. Estratégia para o ensino bíblico. Pode trabalhar com elas com fantoches, histórias bíblicas, dando vida aos personagens, tá? Eles amam isso. Você pegar o personagemzinho, puxar. Inclusive, lá na associação vende os personagens, tá? Para você trabalhar com eles. Aqui ele canta. Parou. A criança para de fazer qualquer coisa para prestar atenção naquilo. Você consegue prender a atenção da criança. Jogos e desafios também, podem fazer joguinhos divertidos com temas bíblicos, com o tema que você está estudando naquele momento com a criança, músicas, né? Canções, atividades sensoriais memoráveis, aquelas musiquinhas, por dentro, fora, alto e baixo, mexendo, a criança tem que se mexer, né? Isso é muito importante também, e fica gravado, aí a criança vai querer voltar, né? Foi tão bom, volta. Artes manuais